Vamos para a nossa sétima questão. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Calcule a média aritmética, a mediana e a moda de gol nessas partidas. Então vamos lá para a nossa tabela. Meninos, muitos alunos se confundem ao ver questões como essa, tá? Então, em muitas situações eu já vi alunos que somam todos os valores que aparecem aqui, 0, mais 5, mais 1, mais 3, mais 2, mais 4, mais 3, mais 3, mais 4, mais 2, mais 5, mais 2, mais 6, mais 1, soma tudo isso e divide pelo número de valores para calcular a média. Então o aluno vai errar, com certeza. Então, você tem de saber fazer a leitura do gráfico, à luz daquilo que foi informado no enunciado da questão. Então, nos é dito aí no enunciado da questão que um time de futebol participava de um campeonato e a coluna da esquerda vai mostrar o número de gols marcados, certo? E a coluna da direita vai informar em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, a partir disso, eu posso fazer a leitura da minha tabela. Então, houve 5 partidas em que cada uma esse time não fez nenhum gol, não fez gol. Houve 3 partidas em que em cada partida esse time fez um gol. Houve 4 partidas em que em cada partida esse time fez 2 gols. E assim segue-se para com os outros valores da tabela, tá? Então eu vou dizer 2 maneiras pelas quais vocês poderiam fazer essa questão, tá bom? Uma maneira mais rápida seria você perceber o seguinte. Aqui, gente, o rol já está organizado. Lembra que nós queremos calcular a média, a mediana e a moda dos gols marcados, certo? Então, como foram 5 partidas em que vocês estão percebendo que aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o rol já está organizado para mim. Então, como eu tenho 5 partidas em que esse time não fez gol, aqui eu vou ter 5 zeros. Por isso que eu coloquei do x índice 1 até o x índice 5. A gente vai ter 5 zeros. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Depois vem o 1, né? Então a gente vai ter 3 partidas em que o time fez um gol em cada. Por isso que eu coloquei do x6 ao x8. Seguindo, a gente vai ter 4 partidas em que o time fez 2 gols em cada. Por isso que eu coloquei do x9 até o x12. E assim segue. Tá bom? E assim segue. Então, a gente pode perceber isso. Com base nisso, nós podemos então calcular o que a questão pede: a média, a moda e a mediana. Só lembrando aqui que ao todo nós temos 20 partidas, por isso aqui que nosso valor x índice 20 vai ser o 6. Temos ao todo 20 partidas. Então, para calcularmos a média aritmética dos gols, nós temos que fazer o somatório dos gols que esse time fez nessas partidas e dividir pelo número de partidas, que é 20. Olhando para a tabela, a gente então obtém o número de gols marcados da seguinte maneira. Como são 5 jogos em que o time não fez gol, 5 vezes 0. Mais 3 jogos em que o time fez um gol em cada, então 3 vezes 1. 4 jogos em que o time fez 2 gols em cada, então 4 vezes 2. 3 jogos que o time fez 3 gols em cada, 3 vezes 3. 2 jogos que o time fez 4 gols em cada, então 2 vezes 4. 2 jogos que o time fez 5 gols em cada, por isso que 2 vezes 5. E um jogo em que o time fez 6 gols. Então, quando fizermos esses produtos, obteremos a seguinte soma: 0, mais 3, mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 6. Eu obtive esses valores
a partir dessas multiplicações, tá bom? Então, efetuando a soma, nós vamos obter 44, ou seja, esse time fez 44 gols em 20 partidas. Dividindo 44 por 20, nós vamos obter 2,2. 2,2 o quê, professor? 2,2 gols por partida. Então, esse time faz em média 2,2 gols por partida. Então, para calcular, isso é a média, vamos para a mediana. Para calcular a mediana, a gente tem de lembrar o seguinte: foram 20 partidas. 20 partidas. Então, isso nos dá 20 valores, certo? Que vão estar organizados no rol, tá? Então, se nós temos 20 valores, então esse conjunto de valores vai ter dois termos centrais. Vocês já sabem encontrar os termos centrais, né? Acredito que sim. Então, como são 20 valores, 20 dividido por 2 dá 10. Então, os termos centrais são o décimo e o que vem depois do décimo, o 11º. Então, para calcularmos a mediana, nós vamos fazer a média aritmética entre o 10º e o 11º termo. Ou seja, 10º termo mais o 11º, obviamente depois de organizado o rol, dividido por 2. Então, olhando aqui na minha tabela, onde é que vão estar o 10º e o 11º termo? Vão estar bem aqui, ó. Porque aqui a gente vai do 9º até o 12º. Então, o 10º e o 11º termos vão ser 2. Por isso que na hora de calcular a mediana, eu coloquei 2 mais 2 sobre 2, vai dar 2. Então, a mediana vai ser de 2 gols. E por fim, vamos calcular a moda, que é aquele valor que aparece mais vezes. Aqui na situação, a moda seria aquilo que o time, aquilo que costuma mais acontecer nos jogos desse time. E olhando para a tabela, a gente vê que o mais comum é o time não marcar gols em sua partida, ou marcar 0 gols, tá bom? Então, a moda vai ser 0. Então, temos aqui a média, a mediana e a moda, que vai ser 0 gols. Um outro recurso que você poderia utilizar para calcular a mediana era fazer essa organização, tá? Como eu já fiz até em outra questão. Você poderia fazer essa organização e encontrar também a mediana, tá bom? Então, é isso. Encerramos aqui essa questão bem legal.